Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Lucas Nogueira e hoje eu vou passar para vocês, dando continuidade no nosso conteúdo online, tá? Eu vou falar sobre as hérnias de disco lombar e lombociatalgia. Por quê? Porque vários colegas ainda têm uma certa dificuldade, tá, em pegar pacientes com alguns diagnósticos de hérnia. E foi montada essa aula em cima dos principais artigos científicos de 2017, 2018 e 2019 sobre hérnias de disco lombar e também para estar mostrando para vocês que as coisas podem ser diferentes, tá bom? Então, B.J. Palmer já sabia o que estava falando quando disse: espinhas tortas não fazem as pessoas doentes, subluxações sim. Né? Então, pré e pós raio-x são de grande ajuda, são a prova definitiva que as subluxações ocorreram. Então, ele conseguia, através da espinografia, provar que as alterações foram corrigidas, associado ao relato do paciente da melhora da condição, tanto da dor quanto a condição física dele, tá? Então, desde B.J. Palmer, já sabia-se que as alterações estavam sempre na coluna do paciente, tá? Então, isso daí é o que? Abre um leque muito grande para nós que trabalhamos com a quiropraxia. Então, uma pequena revisão falando sobre vértebra lombar, aonde eu vou ter corpo vertebral, forame vertebral, por onde passa a medula, tá? Os processos transversos, processo mamilar, que é um dos principais pontos de contatos que nós, fisioterapeutas quiropraxistas, usamos para o ajuste, os processos espinhosos e os processos articulares, tanto superior quanto o inferior. Aqui nós vamos ter as fases da degeneração. A primeira fase dessa degeneração que eu tenho aqui é a parte aonde nós temos o que? Vou só mexer aqui um pouquinho para poder mostrar para vocês. Então aqui, ó, eu tenho o que? Um disco normal e uma vértebra também sem sinais de alteração. Neste segundo aqui, eu já tenho um disco intervertebral com sinais de alteração, de degeneração, tá bom? Então ali tem uma fase de compressão, essa daqui então é uma fase de compressão. E aqui eu tenho o que? Tenho uma fase de instabilidade. Na fase de instabilidade, normalmente esse disco ele já possui algum tipo de fase de herniação e isto gera alterações para o sistema nervoso, que vai estar mandando informações para o corpo, né? Então nessa parte da instabilidade, fazendo com que ele aumente o processo degenerativo até chegar na parte da fusão. A fusão, então, é uma maneira do nosso organismo, do nosso corpo, de estar estabilizando aquela articulação, né? No caso, aquele disco intervertebral que degenerou, para que ele parasse de gerar tanta informação e travar e assim por diante. Então aqui são os tipos de hérnia de disco que nós temos. Nós vamos ter aqui então o normal com núcleo, né, e o disco. A primeira delas, que é uma protusão, onde eu tenho um leve abaulamento já do corpo do disco. O segundo, que é a extrusão,
que é quando o disco rompe a barreira quando o núcleo rompe a barreira do disco. E a terceira, que é a sequestrada, quando houve o rompimento, porém já houve uma perda da massa desse núcleo, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de hérnia, tá? Lembrando, protusão é uma hérnia também. Não existe princípio de hérnia. A partir do momento que o núcleo começa a estar indo em direção à borda do disco, você já possui uma hérnia, tá bom? Anatomia do disco vertebral. Então, nós vamos ter a primeira seta, que é o ânulo fibroso na sua porção externa, o núcleo pulposo, que é a letra B, e a placa cartilaginosa, que está sendo demarcada pela seta, aonde são substâncias heterogêneas, tá? Então, o anel fibroso. O anel fibroso, ele é formado por fibras de colágeno do tipo 1, são organizadas em lamelas. Guardem isso, tá bom? Lamelas são formadas por água e fibroblastos. Já o núcleo é formado, em sua maior parte, por água, proteína e colágeno do tipo 2. São estruturas muito parecidas. O que muda entre elas é o quanto cada estrutura tem no tecido, tá bom? A principal função do disco intervertebral é o de permitir o espaço entre uma vértebra e a outra, iniciando o forame intervertebral, permitindo a passagem das estruturas vasculonervosas e mantém a altura, permitindo a biomecânica natural da coluna. Então, o disco ele auxilia a movimentação normal e a absorção de impacto, atuando também como suporte para o sistema ligamentar. Junto com os ligamentos e músculos, atua como proteção para a medula espinhal. Então, dessa forma, a gente não pode apenas pensar que ele tem a função só de um amortecedor. Ele tem muito mais funções, aonde a principal delas é a de dar sustentação e permitir a altura correta do disco, né, para que não haja nenhum tipo de compressão e que o movimento ocorra naturalmente. O anel fibroso tem a função de manter o material do núcleo organizado e centralizado. Já a placa terminal cartilaginosa ajuda o anel a conter o núcleo, mas especialmente tem a função de nutrir o disco intervertebral. É na placa terminal cartilaginosa por onde passa as estruturas vasculares responsáveis por inervar essa estrutura, sendo uma rota periarticular e a outra da placa cartilaginosa. O importante ainda é lembrar isso daqui, gente, olha só. O núcleo é a substância mais avascular e mais aneural do corpo humano. Se ela não tem inervação e ela não tem vascularização, então o núcleo não é ele que dói, tá? Aquela história assim, dor do disco, dor no núcleo, não, o núcleo não dói. Por quê? Porque o núcleo não tem nenhum tipo de vascularização ou sistema nervoso. O que dói então é a compressão, normalmente ocasionada pela alteração biomecânica. Então, se lá não chega a inervação, nutrição ou vascularização ao disco, toda a sua parte metabólica é feita então pela sua periferia. Tá? Então, olha só, essa daqui vai ser
por onde há a nutrição e as trocas tanto do disco, né, no núcleo pulposo, o ânulo fibroso, em relação à vértebra. O metabolismo do disco é feito por difusão, porém ainda a ciência não sabe exatamente como isto ocorre, nem por onde passa ou qual a rota ele prefere. Ao contrário do que se acha, o anel fibroso não se fecha 100%. Por volta de 50% das fibras do anel possuem em sua estrutura uma lacuna. Então a minha pergunta para vocês é isso que deixa o disco tão frágil? O que vocês acham? A maioria vai falar que é justamente pelo fato dele ter essas lacunas? Vamos lá? Vou te dar 15 segundinhos para tentar responder isso. O que vocês acham? Não? Não sabem ainda? Então vamos lá, vamos tentar descobrir junto. A função dessa lacuna é de dar o quê? Mobilidade ao disco intervertebral, pois ele precisa acompanhar os movimentos normais da coluna. E para que isto ocorra, a última coisa que ele pode ser é estático. Mesmo o anel fibroso não fechando 100%, o suporte do núcleo é feito pela disposição de como essas fibras estão dispostas entre si. E ainda temos a placa periarticular cartilaginosa que envolve o núcleo, mantendo o seu formato normal. Depois de tudo isso, o que vocês me falam agora? Ainda acha que o disco intervertebral é uma estrutura frágil? Difícil, né? Ok, vamos lá. O disco intervertebral é uma estrutura extremamente forte, pessoal. E, por isso, é nossa obrigação tirar dos nossos pacientes esse efeito nocebo que foi passado e que não possui nenhum tipo de fundamento científico. Quais são esses efeitos nocebos? De que ele é fraco, de que ele não aguenta movimento, de que qualquer peso ou postura pode estourar feito um chiclete. Né? Então, às vezes você escuta do paciente e fala assim: eu lembro que foi um dia que eu abaixei para pegar um peso, escutei um cleque, minha hérnia estourou. Isso não pode acontecer mais, tá, gente? O disco aguenta sim todo e qualquer tipo de atividade ou postura, seja ela com carga ou não. Tudo o que precisamos para o nosso dia a dia normal. Então ele não é um babalu, ele não é um chiclete, tá? Que estoura só de apertar. Ele é sim uma substância extremamente forte, mas que, como outras estruturas do nosso corpo, sofrem alterações, mas que podem ser evitadas. Uma das grandes dificuldades do fisioterapeuta na prática clínica é a falta dos exames complementares de imagem, né? A restrição muitas vezes do tempo nos serviços de saúde, sejam públicos ou convênios, para uma avaliação cuidadosa, e muitas vezes não podem nem avaliar por serem obrigados a seguir a prescrição do modelo médico previamente autorizado, normalmente nos planos, né? Nos planos de saúde, aonde você tem que seguir aquele tratamento que foi proposto pelo médico. Caso contrário, o plano não faz o pagamento ou repasse. Infelizmente, nós temos, por mais que nós sabemos que essa prática não é a correta, ela continua ocorrendo. Ter uma hérnia de disco no laudo do exame por imagem ou na prescrição médica não significa que os sintomas apresentados pelo paciente sejam provenientes da lesão discal. Então, hérnia discal é diferente, né, dos sintomas do paciente proveniente da hérnia. Muitas vezes eu já tenho uma hérnia constatada no meu exame de imagem, porém
ela está o quê? Ela já está estabilizada. Então não é ela que está gerando alteração. Muitas vezes ali eu tenho uma hipomobilidade pela degeneração e o desconforto pode estar um nível acima ou um nível abaixo, dependendo da hipermobilidade que ocorreu. Ou então, muitas vezes, a gente pode ter uma alteração lá em base cervical, em C0, C1 ou C1, C2, que está gerando algum tipo de compressão que está sendo refletido na região lombar ou mesmo numa lombociatalgia. Por isso, a avaliação clínica deve ser realizada minuciosamente, nem que para fechar o diagnóstico leve mais de uma sessão, por mais habilidoso que seja o profissional. Nunca devemos ter a confiança excessiva no exame de imagem, nem no seu laudo, tá? O exame ele serve para estar nos guiando, porém ele não pode ser o veredito final na nossa prática clínica. Dor lombar. Então, as hérnias, as red flags para dores lombares. Vamos citar 3 principais que, se vocês seguirem esta sequência, vocês irão reduzir muito a chance de erro na prática clínica. Fratura. Trauma. Em mulheres acima de 50 anos, dor na região da batida. Então o que acontece? Ela chega para você no consultório relatando uma dor pontual, tá? Pós-trauma. Os testes, como que ele funciona? Ele não possui um nome específico, tá? Mas é extremamente simples, porém de grande eficácia. Consiste em colocar o paciente deitado de barriga para cima e o mesmo irá relatar dor ao ficar nessa posição, e a dor local onde houve abatido o trauma irá se intensificar na região onde teve esse trauma prévio. Então essa dor vai aumentar naquele local. Se isso ocorrer, você deve fazer o quê? Encaminhar este paciente para o serviço de emergência. Seguindo esse procedimento, o risco de uma fratura, de estar mexendo onde há uma fratura prévia, de 1% passa para 80% de segurança, tá? Caso seja seguido dos itens anteriores. Outra coisa também, se você viu que tem algo estranho ou que não sentiu confiança em estar ajustando naquele momento, siga seu instinto, não mexe, tá bom? Avalie primeiro com calma, quando você tiver certeza você mexe novamente. Não esqueça que somos fisioterapeutas e possuímos outras ferramentas para analgesia, a não ser o ajuste articular. B. Síndrome da caldequínea devido à hérnia de disco. A causa mais comum é a hérnia de disco lombar. Tem sido estimado sua ocorrência entre 1 a 2% dos casos de hérnia discal lombar. A hérnia discal lombar extrusa tem sido considerada uma das principais causas da síndrome da caldequínea, tá? Então, os sinais clínicos da síndrome da caldequínea pode variar bastante, desde a apresentação típica em estágios iniciais da compressão até ela completa. Lombalgia, dor em membros inferiores associados a déficit sensitivo e motor, disfunção genito-urinária, retenção ou incontinência, né? Incontinência fecal e anestesia em cela. Então, o que é isso? Então, ele já está tendo perda de urina, tá bom? Perda também fecal. E muitas vezes você pode fazer a pergunta da seguinte forma: se quando ele vai ao banheiro e ao passar o papel higiênico ou a ducha higiênica, se ele está sentindo a região ou se ele não sente. Dependendo daquilo que for respondido, ele deve ser encaminhado ao neurologista para uma avaliação
e não deve ser feito o ajuste. Devido à apresentação das variadas da síndrome da cauda equina, Kotiuk propôs uma nova definição para a síndrome da cauda equina como uma condição de disfunção urinária com diminuição da sensibilidade e motricidade causada por uma hérnia discal lombar desconhecida ou suspeitada. Estudo da coluna lombar, quando da suspeita da síndrome da cauda equina, é recomendado no seu diagnóstico a mielografia com tomografia computadorizada ou a ressonância magnética e os exames de imagens mais utilizados no seu diagnóstico. Vários autores relatam que o exame de ressonância magnética é o principal método para o diagnóstico. Sinais clínicos, exame físico, exame de imagem. Então, o tratamento médico, como que ele é feito normalmente? A síndrome da cauda equina tem sido considerada uma emergência neurocirúrgica. A cirurgia descompressiva, que é a laminectomia, de imediato tem sido indicada para a recuperação das funções neurológicas, porque você descomprime as raízes. Descomprimindo, você diminui a compressão e melhora gradativa das funções que haviam sido perdidas anteriormente. Prognóstico e evolução. O prognóstico é determinado pelos sintomas de sua admissão. Fatores que influenciam no prognóstico são gravidade do distúrbio esfincteriano no pré-operatório, extensão da diminuição da sensibilidade da bexiga, severidade da diminuição sensitiva na área perianal. Então, quanto maior for esses sintomas, mais demorado pode ser a recuperação. A conclusão que nós chegamos então é qual? Portanto, a síndrome da cauda equina tem sido rara, sendo considerada uma emergência neurocirúrgica, e um retardo do tratamento pode ocasionar danos neurológicos irreversíveis, sendo necessário o reconhecimento precoce desta entidade médica para tratamento precoce por um especialista de coluna. Então, o que isso quer dizer? Se você diagnosticou uma alteração, uma síndrome da cauda equina, encaminhe para o neurologista, peça uma avaliação detalhada. Se for necessário a cirurgia, ele vai estar falando, caso contrário, ele vai mandar de volta para você, para que você faça o tratamento necessário, se for o caso. Câncer. Sintomas: dor muscular que não altera a intensidade, com ou sem movimento, e que não passa por nada. Então é aquela dor persistente que ela não aumenta nem diminui. Porém, ela pode estar acompanhada de febre, sudorese noturna, ânsia de vômito. A intensidade da dor é capaz de acordar o paciente à noite. Então é a dor que acorda o paciente e não o paciente que acorda e sente dor. É diferente uma coisa da outra, tá? Mudança na cor dos pelos, cabelos, olhos, pele e perda de peso repentina, sem causa aparente ou dieta. Sinais e sintomas: parestesia é o formigamento, choque ou dormência. Pode ocorrer uma radiculopatia sem dor e localizada, então ela não precisa se estender para a perna como um todo. A postura normalmente ela é antálgica com lateral shift, mais flexão de tronco, tá? Ou pode ocorrer apenas um ou os dois sintomas juntos. Paciente
também não consegue permanecer 10 minutos sentados. Os exames neurológicos para compressão nervosa podem apresentar perda de sensibilidade ou força, porém pode apresentar os dois sintomas juntos, tá? Que aí a gente vai ter uma perda do miótomo e uma perda no dermátomo. 90% das radiculopatias são por hérnia discal. Então o paciente chegou com dor irradiada, 90% das vezes é por hérnia discal, ok? Seja ela aí cervical ou lombar. Os testes Laseg, feito no membro sintomático, como é tradicionalmente feito, havia uma possibilidade de 100% de hérnia discal. Porém, hoje em dia isso daí mudou, tá? Os últimos estudos realizados pelo pesquisador Chad Cook no livro de Avaliação Musculoesquelética mostra que o principal teste para detectar uma hérnia discal com alta especificidade de até 97% seria o mesmo teste do Laseg tradicional, porém cruzado, sendo feito no membro assintomático. Então, a especificidade é muito maior quando feito no membro assintomático do que no sintomático. Dessa forma, ele obteve uma especificidade de 97% com razão de 14%. O Laseg tradicional, feito no membro sintomático, possui uma baixa especificidade, porém ele possui alta sensibilidade de 97% e menos 0,05% de probabilidade, tendo então uma função maior para detectar ou não uma dor causada por ciática. Então ele vai ter um efeito muito melhor no diagnóstico da dor ciática do que necessariamente de uma dor por hérnia. O Slump Test, eu particularmente gosto muito, tá? Também para dor neural periférica. Testados reflexos miostendíneos não possuem confiabilidade. Isso foi o que os últimos estudos também nos deram. Por quê? Porque muitos pacientes apresentam arreflexia. Um exemplo que eu coloquei aqui é o lutador de jiu-jitsu, que na maioria das vezes ele não possui reflexo do tendão patelar, por ficar muito tempo ajoelhado, cria-se como se fosse uma casca, uma calosidade, tá? Na região abaixo da patela, lá na região do joelho, aonde muitas vezes na região do tendão patelar, ao você fazer o teste, ele não simplesmente ele não dá reflexo nenhum, ok? Então, hoje os estudos mostram que a confiabilidade ela é baixa. Isso não quer dizer que você deve parar de estar fazendo, tá bom? Se você sempre fez, você confia, gosta de estar fazendo, mantenha. Não para apenas porque eu falei. Eu estou só passando para vocês o que os últimos artigos nos falam, ok? A epidemiologia da hérnia de disco. Estima-se que de 2 a 3% da população possa ser afetado, com a prevalência de 4,8% em homens e 2,5% em mulheres acima dos 35 anos. As hérnias lombares são diretamente relacionadas ao alto índice de afastamentos e incapacidades no Brasil. Cerca de 5,5 milhões de brasileiros com hérnia discal lombar estão ligados aos altos índices de incapacidade e aos benefícios do INSS, como por exemplo direito à compra de carros
com 30% de desconto para o parar em vagas, né, especiais para deficientes, tá? Então, muitas vezes, eles estão mais preocupados em estar tendo os direitos, né, que são concedidos do que necessariamente no tratamento. Isso acontece bastante, principalmente porque existem empresas que induzem a isso, tá? Então, você vai ter na internet sempre coisas do tipo, é lei, 50% dos brasileiros não precisam pagar IPVA e não sabem disso. Carros para portador de deficiência, veja as regras para obter desconto. Existem empresas especializadas em fazer com que o portador aí da deficiência, no caso a gente está falando da hérnia de disco, ele acaba procurando esses locais para ter um carro mais barato ou para coisas desse tipo. Eu particularmente não gosto, tá bom? Eu acho sim que deveriam ter, principalmente quando a gente pensa em vaga para deficiente, eu acho que ela poderia ter cores diferentes. Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que tenha só a hérnia de disco, né, que já conseguiu pegar o seu próprio, já pegou a sua carteira especial, ou então ela tem uma alteração um pouco mais leve, mas ela acaba pegando a vaga próximo, né, dentro do supermercado, shopping ou algo do tipo, de um paciente, por exemplo, de uma mãe com uma criança com uma paralisia cerebral ou com uma outra alteração. Então a gente poderia pensar, por exemplo, em cores, né? Vou brincar aqui e falar verde, amarelo e vermelho, onde a vermelha seriam graus maiores, mais severos, amarelo, né, aquele grau vai ficar bem no meio, né? E o verde, que não quer dizer que ele não possua algum tipo de alteração, nem que ele não tenha direito, e sim que ele possui uma alteração mais branda, mais leve. Eu acho que isso seria um pouco mais interessante, mas a gente pode discutir sobre isso em sala de aula, tá bom? E aí aqui é uma coisa bem interessante que eu coloquei quando eu estava montando essa aula, e eu acabei deixando por quê? Porque às vezes a gente acaba errando dia a dia, acho que várias pessoas já erraram, né, já compartilharam ou já fizeram isso nas mídias sociais, né, que é justamente essa propagandinha aqui, ó. Se você usa muito o smartphone e tem dor no pescoço, evidências científicas que a inclinação da cabeça em excesso pode ser prejudicial para a coluna cervical, acelerando o processo de envelhecimento. Quem aqui nunca compartilhou, né, que fisioterapeuta que nunca compartilhou ou nunca montou algo desse tipo? Mas olha que interessante, essa é a parte que ninguém nunca conta. Por quê? Então, vamos lá. A 0 graus nós temos 6 quilos de cabeça, 15 nós vamos para 12, a 30 graus 18, 45 graus 22, 60 graus 27 quilos de peso da nossa cabeça, ok? Mas olha só, postura com inclinação do pescoço pelo uso prolongado do smartphone prejudicam a hérnia de disco cervical? A resposta é não, não prejudica. Olha, por isso que eu falei, olha que interessante. O disco, né, ela não prejudica o disco. É o que os estudos vêm mostrando. Porém, o pessoal continua compartilhando notícias erradas. A coluna cervical suporta 244 quilos de carga para que o disco tenha algum tipo de alteração significativa. Então, se a gente for pensar nisso, a gente vai pensar de novo nos atletas de luta, né, que sofrem quedas no pescoço ou estrangulamentos, chaves, né?
Se fosse assim, eles iam ter o quê? Hérnia direto? E não é o que acontece, né? Então, mas da onde veio isso? Na década de 2000, foi vinculado na mídia uma matéria de um artigo científico que estudava a evolução da hérnia discal e o uso do celular. Porém, esse estudo terminou inconclusivo, mas essa parte a mídia nunca divulgou, tá? Ela deixou propagar e ninguém nunca mais foi atrás. Então, o que causa dor e alteração, na verdade, é o sedentarismo e a fraqueza da musculatura. Então, sedentarismo, fraqueza muscular, aliado a quem? Má postura. Não vamos falar que ficar horas assistindo maratonas de série no celular não vai gerar nenhum tipo de alteração. Cirurgia não é a primeira opção quando se fala em tratamento para a hérnia de disco. Poucas são as evidências científicas que indicam a cirurgia como primeira opção de tratamento. O principal tratamento preconizado, grava isso, pessoal, principalmente para passar para o seu paciente, tá? Então, o principal tratamento preconizado pela maioria dos estudos é o tratamento conservador, que é o que nós fazemos de melhor, que é a fisioterapia. Então, 90 a 95% dos pacientes melhoram com a fisioterapia num período de 1 a 3 meses, pois cada paciente ele é único. Então, por isso que pode ter uma alteração no tempo, ok? Então, posso correr com problemas de coluna, já que os especialistas falam, não faça nada. Qual seria a resposta? A corrida não piora a hérnia de disco. Então, não há necessidade de evitar exercícios com impacto. Pelo contrário, olha só, um estudo publicado em 2017 na Scientific Report dizia que o ato de correr fortalece o disco, pois ajuda a aumentar o metabolismo, favorecendo a recuperação do paciente com hérnia discal. Lembram que lá no começo eu falei que o metabolismo do disco ele é feito pela sua parte de fora. Então, o ato dos exercícios de impacto vão ajudar a melhorar a nutrição desse disco. Então, alterações genéticas como fumo, diabetes, fatores hereditários tornam o resultado do tratamento conservador mais lento, pois aceleram a degeneração do disco. Então, a gente pode ter alterações ou demora no tratamento, justamente por conta desse tipo de alteração, que deve ser conversado previamente com o seu paciente, explicando os porquês. Vamos pegar aí um exemplo do fumo. Se você for um fumante, uma mulher que é fumante, né? Ela fuma 2 maços de cigarro dia e vai a um cirurgião plástico, normalmente esse cirurgião plástico não irá fazer a cirurgia nesta mulher. Por quê? Porque o risco de dar errado é muito grande, ou da cicatriz não ficar da maneira correta também. Por quê? Porque o fumo ele altera e acelera a degeneração também da cicatriz. Imagina na hérnia. Outra coisa, a retificação ou hiperlordose, segundo os artigos científicos, não possui correlação com a hérnia discal. Porém, muitas vezes na nossa prática clínica nos mostram o contrário disso. No caso da hiperlordose, por exemplo, aquele paciente que possui uma hiperlordose, porém ele trabalha com TI e fica muito tempo sentado.
ele tem e sofre com o tempo uma alteração e perda da curvatura da lordose normal ao estar sentado. Então ele transforma aquela lordose dele numa cifose. E isso vai sim gerar uma alteração biomecânica que pode estar acelerando o processo degenerativo e gerando dor a esse paciente. Outra coisa também é que o repouso absoluto é totalmente contraindicado no caso de hérnia de disco, salvo em situações de crise aguda, com o uso de medicação para estabilização dos sintomas. Tá? Então, uma série de 4 artigos científicos publicados na The Lancet em 2017, realizados em parceria com 188 cientistas de mais de 100 países. No Brasil foi a doutora Lucila Costa, né, que representou o nosso país, chegou à conclusão que o repouso absoluto para o tratamento da hérnia discal é a pior orientação que pode ser dada ao paciente. Então você tem que estimular que ele tenha, dentro do possível, hábitos normais no seu dia a dia. Então nós devemos fazer o quê? Um trabalho de conscientização da dor dele e da disfunção. Hérnias de disco e suas chances de regressão espontânea. Quando eu tenho um abaulamento, a chance de regressão é de 13%. Na protusão, 41%, extrusão, 70%, sequestrada, 96%. Então aquela brincadeira, né? Quanto maior, melhor, é o que acontece nesse caso aqui, tá bom? Regressão espontânea da hérnia de disco, mesmo sem tratamento, é verdadeira. Os primeiros estudos que começaram a relatar sobre isso são de 1992. Os estudos mais recentes mostram que a regressão pode ocorrer tanto para hérnias lombares quanto nas hérnias cervicais. Quanto maior a hérnia, maior a chance de regressão espontânea. Então, mais uma vez, quanto maior, melhor. Então aqui eu tenho uma hérnia, né, uma sequestrada, que com o passar do tempo ela voltou. Então não podemos explicar para o seu paciente que ela vai voltar a ser como ela era antigamente. Não. Mas que do quadro atual ele vai evoluir para uma melhora. Então a compressão vai permanecer, porém aquela alteração, aquela massa que foi perdida vai estar degenerando e aquela cicatriz da ferida vai estabilizar. Então, novamente, aparece a pergunta para nós: há necessidade de cirurgia? Mais uma vez respondo para vocês que não. O melhor tratamento continua sendo o conservador. Pode ocorrer num período de 3 meses a 18 meses para chegar no ponto máximo de regressão possível. Isto ocorre, em média, até 66% dos casos na lombar e 50% na cervical e torácica, desde que não possuam nenhum tipo de agravante associado, que são aqueles que eu citei anteriormente. Protusão discal, ele é uma hérnia de disco? A resposta é sim. Por quê? Porque não existe princípio de hérnia. Antigamente existia uma grande controvérsia sobre isso na comunidade científica e médica. Alguns falavam a respeito de que eu tenho um princípio de hérnia, outros falavam que você já tinha uma hérnia. Então é comum um paciente chegar no seu consultório: então eu tenho um princípio. Não, não tem princípio. Ou é ou não é. Não tem aquela história de não é, mas tem vontade de ser, né? Então ou é realmente ou não é. Não tem o meio termo disso, tá? Então
A protusão discal, ela é classificada como o quê? Como uma hérnia contida, tá? Então ela é uma hérnia onde ela não rompeu o disco. Então, se ela não rompeu o disco, ela está contida, tá bom? Mas ela é uma hérnia, onde o material do núcleo foi deslocado do centro para a periferia do disco. Houve o deslocamento, então é uma hérnia, empurrando o anel fibroso, gerando a protusão, ultrapassando a borda, como eu falei lá atrás, lá no comecinho, do perímetro do disco. Essa nomenclatura mais recente é de hérnia discal protusa, podendo evoluir para migratória ou sequestrada. Então, uma hérnia protusa, ela pode sim evoluir, se não tratada corretamente, para uma hérnia migratória ou uma hérnia sequestrada. Porém, ela não é um princípio, tá bom? Então, o tamanho da degeneração não é proporcional à intensidade da dor. Sinais e sintomas variam de acordo com a característica de paciente para paciente, ok? E aquela verdade que a gente escuta desde a época da faculdade, né? De que 80% da população possui sim algum tipo de alteração na coluna. Se ela não tem, muito provável que ela pode vir a ter em um futuro. Então a pergunta é: qual o melhor tratamento segundo a prática baseada em evidência? O tratamento fortemente recomendado para hérnia de disco é sempre o que possui o maior número de evidências científicas. Porém, como cada paciente é um ser único, nem sempre isto dá resultado. A prática clínica é soberana. B.J. Palmer já preconizava que o indivíduo deve ser tratado sempre como um todo. Deve-se sempre buscar as melhores intervenções. Manipulações, o dry needling, o Yastman, a kinésio, eletroacupuntura, cinesioterapia. Então, se você usa na sua prática clínica e possui um resultado bom, excelente ou mesmo satisfatório, você pode estar continuando. Por quê? Porque às vezes hoje saiu um artigo dizendo que não houve evidência e dali a algum tempo vir outro artigo dizendo que sim, que ele funciona. Então aí você volta a usar? Não tem por que parar de usar. O importante também é a prática clínica, a aceitação do seu paciente, né? A confiança que ele possui naquilo que você está fazendo. Tudo isso vai ajudar muito mais do que às vezes aquilo que um cientista falou, tá bom? Então, a PBE, ela integra 3 elementos: experiência clínica, melhor evidência disponível e preferência do paciente. Por exemplo, não adianta a evidência falar que a acupuntura ou dry needling ele tem uma boa melhora ou é um tratamento excelente ou algo do tipo. Se o paciente tiver pavor ou não gostar de agulha, não vai ser feito. Não é porque o artigo falou que é bom que você vai ter que obrigar o seu paciente a fazer algo que seja desconfortável para ele. Muito provavelmente, se você fizer isso, ele dificilmente vai voltar lá no consultório com você, tá bom? Tratamentos de nível A. O que é isso? São exercícios específicos que buscam a preferência direcional do paciente em relação à melhora da dor ou abolição completa, saindo da periferia para o centro, mais conhecido como técnica de Mackenzie, tá? Onde muitos dos movimentos são feitos em extensão, buscando a centralização do sintoma, e também a quiropraxia. Então, o que os movimentos de Mackenzie eles
preconizam é abolição da dor, melhora da mobilidade, centralização dos sintomas, tá? Onde 60% dos pacientes apresentam um desarranjo ou uma alteração biomecânica discal e melhoram com um movimento de extensão, devendo iniciar o movimento de forma passiva, que é aquele deitado, né? Fazendo o movimento apenas com os braços e ir evoluindo gradativamente. A quiropraxia ela é indicada para pacientes de quadro álgico agudo. Então, afirmar que a quiropraxia é contraindicada, pois piora o quadro, é totalmente equivocado e anticientífico. Então, naquele momento em que o paciente, vamos falar assim, travou, ele está com uma dor elevada, ele deve sim ser mexido, porém de uma forma suave, que não vá aumentar a dor dele. A PBE recomenda o uso das manipulações vertebrais em quadro agudo por possuir alta evidência científica. Então, toda técnica que possui manipulação vertebral no quadro agudo tem alta evidência científica. Porém, quando a dor é irradiada para baixo do joelho, o resultado não é tão grande quanto a mobilização articular. Então, tanto a quiro quanto a mobilização, quanto o Mackenzie, seja ativo ou seja passivo, ele vai ter o mesmo resultado. Existem linhas de tratamento que preferem primeiro centralizar ou abolir a parestesia para depois ajustar com a quiropraxia. Eu, particularmente, eu já gosto do contrário. Eu gosto de primeiro corrigir, ajustar a disfunção para depois entrar com o tratamento em extensão. Falsa ciática é uma coisa muito comum também que muitas vezes a gente não sabe diagnosticar. É quando o sintoma se assemelha a uma ciatalgia, né? Porém, ela é proveniente de pontos gatilhos localizados em glúteo médio e mínimo. Usamos técnicas de manipulação de tecidos moles, como o Graston, o Dry Needling, para mobilização muscular profunda. Desculpa, gente. Tá bom? Então, aqui eu vou ter os principais pontos, né, de alterações em pontos gatilhos. Eu só vou centralizar aqui. O fenômeno, né, síndrome do piriforme. Nós temos vários colegas que, muitos daqueles que mexem com atividade física, que falam que mandam um paciente para a gente com um pré-diagnóstico de que aquela dor no meio do bumbum é piriforme. Porém, né, esse fenômeno ele é raro, mas acontece. Sabe-se que em aproximadamente 90% dos indivíduos, o nervo ciático passa por baixo do músculo piriforme. Porém, em alguns casos, alguns indivíduos, 10% apenas dessas pessoas, pode passar por cima ou entre as fibras musculares, tá? Se isso não ocorre, o mais comum de ter naquela região são pontos gatilhos miofaciais que podem estar ativos ou inativos, aonde você pode trabalhar com pressão, com máquinas de percussão ou o uso das técnicas de eletrodry needling. Devemos sempre trabalhar utilizando técnicas de educação em dor, tá? Para evitar aquilo que a gente comentou anteriormente do catastrofismo, certo? Por quê? Porque muitas vezes o paciente não sabe o que ele tem e aí ele tem mais dor pelo medo. Explicar o que é uma hérnia de disco, o que o tratamento conservador tem um bom prognóstico. Em 95% dos pacientes melhoram sem cirurgia em até 3 meses. E a chance desse paciente precisar de uma operação é de 2 a no máximo 5%, faz com que o seu paciente raciocine com você e que ele entenda o que está acontecendo com ele.
o que esperar do tratamento, normalmente, ele vai estar assimilando as suas informações e repensando. É o trazer o paciente à sua terapia. Dessa forma, ele vai criar mais confiança e passar a entender o que ele tem. Caso contrário, quando ele não entende, ele apenas começa a ter medo. Então, normalmente, o paciente apenas recebeu notícias equivocadas, que geram mais dor e mais descrença. Tratamento de nível B, né? Onde o paciente apresenta média irritabilidade. Letra A. Consciência do movimento através de exercícios sensório-motores, pois a grande maioria não possui, né? Eles perdem essa consciência de movimento. Por exemplo, exercício simples, o pessoal do Pilates gosta muito, que é a báscula de quadril na bola de Pilates, tendo evoluções. Mobilização neural, somente em pacientes quando a dor é irradiada para baixo do glúteo. Educação em dor. Educação em dor para diminuir o catastrofismo. Cinesiofobia, que é o medo do movimento, e a hipervigilância. Então a educação de dor nesse momento, ela vai servir para tirar a sensação do catastrofismo, onde ele acha que ele vai piorar, ou o medo de estar se movimentando, né? Ou aquela coisa que toda hora ele acha que está desalinhado ou algo do tipo, da hipervigilância. Tratamento nível C é a baixa irritabilidade. Esse paciente está preparado para a volta gradativa às atividades diárias normais e à prática esportiva. O objetivo é funcional. A. Exercícios de força e resistência com evolução gradativa. Exercícios de flexibilidade para ganhar ou readquirir força, né? Força e mobilidade. E se for um esportista, devemos desenvolver o gesto esportivo natural, tá? Então você pode estar trabalhando o fortalecimento dele, utilizando meios que ele está acostumado. Exercícios aeróbios no tratamento de nível D e gerais buscando performance. Então, o tratamento, quando em nível D, é busca de performance, regulação e produção hormonal de dor, prazer e satisfação. Então, quanto mais atividade física ele fizer, maior é a produção dos hormônios que vão inibir a dor, aumentando a parte de prazer, satisfação, consequentemente aumentando a autoconfiança. Tratamento de nível E é a educação de dor voltada para a alta do paciente. Seja o braço direito do seu paciente. A fisioterapia é uma das únicas profissões que gera vínculo entre o terapeuta e o paciente em altos níveis de confiança e gratidão. Então você tem que fazer com que esse paciente confie naquilo que você fala, que ele confie que ele pode estar voltando a ter uma vida normal e, principalmente, ele ter a confiança que qualquer sensação que ele tiver, que você vai estar ali para estar amparando ele. Diagnóstico da dor lombar. A dor, quando de origem ligamentar, ela exacerba, aumenta na manutenção da postura, principalmente em pé, ou ao final da amplitude de movimento. Dor de origem muscular aparece com o movimento e com a contração da musculatura. E o movimento doloroso indica que há uma lesão do músculo. Dor de origem articular é uma dor precisa, centrada sobre a vértebra. Exacerba
aumenta com o movimento. E a dor de origem discal, ela é uma dor aguda que se manifesta principalmente quando o corpo está sob a ação da gravidade. A dor aumenta com a flexão do tronco e as manobras de Valsalva, que é o tossir, espirrar e o defecar. E nódulos de Schmoll. O que é os nódulos de Schmoll? Muitas vezes você pega uma ressonância e ele mostra a presença de nódulos de Schmoll, mas ele não explica o que é isso. Você sabe o que é isso? Então, eu vou explicar para vocês o que é o nódulo de Schmoll, que é essa alteração mostrada pela seta vermelha. Nódulo de Schmoll é uma herniação do disco intervertebral através do platô vertebral das vértebras adjacentes. Então, é uma causa comum de dor lombar e o tratamento conservador resolve na maioria dos casos. Então, é quando eu tenho, vou voltar aqui para mostrar, é quando eu tenho uma alteração aonde o núcleo, né, ele entrou fazendo uma invaginação no platô da vértebra. Então isso também causa dor. Então ele não veio aqui para trás na compressão da medula. Ele, por pressão, ele entrou dentro da vértebra. Eu espero que vocês tenham gostado e aguardem as outras aulas. Um abraço.